Olá pessoal, seja bem-vindo ao Teu Lugar. Você já deve ter ouvido algum pregador dizer para você tomar posse da palavra. Quando a palavra é boa, você toma posse. Quando ela é ruim, você diz está amarrado. Tomar posse da palavra, está amarrado. De onde saiu isso? Será que isso é verdadeiro, é bíblico, é falso? Eu vou falar com você sobre isso nesse vídeo, então vem comigo. Chegou a hora de Teu Lugar. Muito bem, pessoal, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no nosso canal. Espero mais uma vez que este vídeo seja uma bênção para você, para o seu ministério, para a sua vida com Deus e que as informações, o conteúdo que você receba aqui seja um conteúdo edificante em nome de Jesus. Mais uma vez, quero trazer uma aula para você para desmistificar um pouquinho das coisas que a gente aprende por aí que nem sempre está num cristianismo puro e simples revelado através das escrituras. Geralmente o que acontece hoje em dia é um sincretismo religioso. Professor, o que é sincretismo religioso? É quando você pega elementos de outra religião e você adapta a religião que você professa ou a religião que você pratica. Então há um sincretismo religioso, você mistura as religiões, né? E se você olhar só para a Bíblia Sagrada, só para o cristianismo, será que essas coisas ainda existem num cristianismo puro e simples? Então vamos lá. Você já deve ter ouvido algum pregador falar para você, tome posse da palavra. Acho que todo mundo que está assistindo esse vídeo aqui já escutou isso, né? Tome posse da palavra, receba essa palavra no teu coração. E se a palavra não é muito boa, né? Uma frase que já virou um jargão religioso é tá amarrado em nome de Jesus. Será que isso é totalmente bíblico? Bom, vamos lá, você está num culto, vou dar algum exemplo aqui para você. E o pregador começa a dizer assim, Deus vai te abençoar, tome posse da palavra. Deus vai abrir as portas para você. Deus vai te dar chaves de ouro. Geralmente essas pregações são triunfalistas e estão acopladas com a teologia da prosperidade, né? Dizendo que Deus vai te dar uma bênção especial e que para isso você precisa tomar posse da palavra. Quando o milagre não acontece, vão dizer assim, é porque você não tomou posse da palavra. Faltou fé para você, porque se você tivesse tomado posse daquela palavra, você viveria, porque Efésios 1, versículo 3 diz que o Senhor Jesus já nos abençoou com toda a sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais, ou seja, está tudo disponível, é só você ir lá e tomar posse, está tudo liberado, você precisa ir lá e tomar posição, tomar posse e se apropriar daquilo que é teu por direito. Pois é, pessoal, não é bem assim que acontece. E para te ensinar de forma bem didática, você talvez nunca mais vai esquecer essa aula, você precisa analisar a palavra que você está recebendo de duas formas. Preste bem atenção. A palavra que você está recebendo, você tem que entender, é uma palavra de direção ou uma determinação de Deus? É uma direção de Deus ou é uma determinação de Deus? E eu vou te explicar a diferença e quando é que vai servir esse negócio de tomar posse da palavra ou tá amarrado, se é que existe isso, eu vou falar para você daqui a pouco. Primeiro vamos falar sobre uma palavra de direção de Deus. Então Deus pode direcionar uma pessoa. Exemplos aqui, Deus falou para Abraão, Abraão, sai da tua terra, da tua parentela e vai para a terra que eu te mostrarei. E Abraão tomou posse da palavra. Nesse sentido, tomar posse significa obedecer a palavra, caminhar segundo a direção que Deus falou. Alguém vai dizer assim, mas foi Deus que falou com Abraão. Mas acontece também na Bíblia de um homem cheio do Espírito Santo falar através do Espírito de Deus para alguém. Vamos dar outro exemplo aqui. O profeta Elias falando com a viúva de Sarepta. Olha, faz um bolo para mim pequeno, lá tinha só um pouquinho de farinha. Você conhece esse texto? Está lá em 1 Reis 17, né? Um pouquinho de azeite, faz um bolo primeiro para mim e depois Deus vai te abençoar. Diz a Bíblia que foi ela e fez segundo a palavra de Elias. Quer dizer, o profeta falou e ela tomou posse daquela palavra, ou seja, obedeceu a direção que o profeta de Deus, um profeta verdadeiro,
estava falando com ela ali e ela obedeceu. E Deus realmente a abençoou e a farinha não acabou e o azeite não acabou, conforme você conhece essa história, né? A questão é o seguinte, quando eu vou saber que aquela palavra é realmente de Deus ou não? Se aquela pessoa é um falso profeta ou um profeta verdadeiro? Algumas dicas aqui para você. Toda profecia deve ser julgada por 2 ou mais pessoas e julgada também com relação à Bíblia. Eu creio que Deus pode usar pessoas em profecia. Eu creio que Deus pode usar pessoas para falar com outras pessoas, né? Deus usou até a mula para falar com Balaão, pode usar a mim, pode usar a você, Deus pode usar quem Ele quiser para falar com outra pessoa. Agora, você deve analisar se aquela palavra não está acrescentando alguma coisa à Bíblia, contradizendo a Bíblia, acrescentando uma nova doutrina, né? Tome cuidado com isso. E principalmente, peça a Deus discernimento. Existe um dom chamado discernimento de espíritos. Para você saber se aquela palavra, Senhor, é fake isso daí, é falso ou é verdadeiro. Ministra meu coração. E a paz do Senhor vai exceder o teu entendimento e vai ser o árbitro aí no seu coração para revelar se você deve ou não obedecer aquela palavra que veio talvez do seu pastor, de um pregador de fora, talvez itinerante aí que apareceu na sua igreja e que mandou você fazer alguma coisa. Será que você deve fazer aquilo ou não? Para isso você deve orar, julgar a profecia para ver se você vai andar debaixo dessa direção ou não. Cuidado para você não obedecer tudo que mandam você falar, porque existem muitos falsos profetas por aí. Vão mandar você fazer uma coisa que Deus nunca mandou esse profeta falar para você, essa direção. Então, nesse sentido, quando a palavra vem numa direção, você deve julgar se você vai tomar posse da palavra, ou seja, obedecer a palavra, ou rejeitá-la também. Não. Esta palavra não é de Deus e eu não vou absorver essa palavra e eu não vou obedecer essa palavra. Agora, para desmistificar isso aqui, você deve perceber se a palavra que você recebeu é uma palavra de determinação de Deus. Porque se é uma determinação de Deus, se Deus falou que vai fazer, aí não tem choro nem vela, né? Quer dizer, não há o que você possa fazer, não vai adiantar nada você tomar posse da palavra, não vai adiantar nada, não vai resolver nada você dizer assim, eu tomo posse. Por quê? Porque já é uma determinação de Deus, Deus falou que vai fazer isso. Não adianta também você repreender e dizer, não, essa palavra aí está amarrada em nome de Jesus. Se é uma determinação de Deus, vai acontecer e pronto. Sabe por quê? Veja comigo Isaías 55, versículo 10 e versículo 11. Porque assim como descem a chuva e a neve dos céus e para lá não tornam, sem que primeiro reguem a terra e a fecundem e a façam brotar, para dar semente ao semeador e pão ao que come, assim será a palavra que sair da minha boca. Não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a designei. Vamos dar alguns exemplos aqui para você. Deus falou para Abraão que ele teria um filho da promessa e o filho seria de Sara. Abraão creu nessa palavra, né? Diz lá em Romanos 4 que ele creu contra a esperança. Sara não acreditou nessa palavra. É tão verdade que ela não acreditou que quando os anjos vieram visitar Abraão e reafirmaram a promessa de Deus para Abraão, Sara riu da tenda dela, ela ouviu os anjos falar e ela riu da tenda. Os anjos foram até ela e falaram, não, daqui um ano, aí daqui o tempo determinado, você vai abraçar o teu filho. E ela pensou, sendo velha, já como é que isso iria acontecer? E ela ri. E os anjos falaram, você riu. Ela falou, não ri nada, não, riu sim. Foi uma discussão que aconteceu ali. Ou seja, ela não tomou posse da palavra, ela riu. Mas aconteceu. Por que aconteceu? Porque aquele que determinou que isso aconteceria, jamais voltaria atrás a palavra dele. Aquele que prometeu é fiel para cumprir. A palavra que sai da boca de Deus não volta vazia. Sara não tomou posse da palavra e mesmo assim viveu. Vamos dar outro exemplo aqui? A sunamita. Eliseu chega até a sunamita, segundo Reis capítulo 4, e diz para ela, olha, daqui um tempo você vai abraçar um filho, você vai ter um filho. Ela falou para o profeta, não mintas a tua serva. Ora, ela não tomou posse da palavra, né? Ela não diz assim, então eu tomo posse agora.
Você está num culto, abra a tua mão, estenda a tua mão, tome posse da palavra, guarda aí, guarda no teu bolso, guarda no teu coração, guarda essa palavra, toma posse. Se é uma palavra de determinação, a palavra que sair da boca de Deus não voltará vazia, independente da tua fé. Independente da tua fé. Tanto para o bem, como eu dei o exemplo aqui de Sara e a sunamita que receberam, né, a bênção de um filho, tem também as palavras ruins. Então, por exemplo, aqui vai Ananias e Safira, né? Safira chega 3 horas depois que o seu marido já estava morto, e Pedro pergunta, por quanto você vendeu aquela propriedade? Fala, não, é por aquele preço mesmo que meu marido falou. Aí Pedro falou, por que você entrou em acordo com o teu marido para tentar o Espírito de Deus? Está aí a porta, os pés daqueles que levaram teu marido, e eles também te levarão. Não dá tempo nem de falar, tá amarrado. Imagina um pregador falar para você assim, você vai morrer. Foi o que Pedro falou para ela. Você vai morrer. Porque ela não repreendeu, ela viveu aquela palavra, ela tomou posse da palavra que ela iria morrer. Era uma determinação de Deus. Deus usou a Pedro para falar, você vai morrer. Há outro exemplo na Bíblia sobre isso, o rei Ezequias, Isaías 38. Isaías vai visitar o rei Ezequias e diz para ele, põe a tua casa em ordem, porque morrerás e não viverás. O que Ezequias vai fazer? Está amarrado. Você imagina, irmãos? Está amarrado. Está amarrado o quê? É a palavra de Deus. Não tem como amarrar a palavra de Deus. Aliás, esse negócio de estar amarrado, né? Eu disse para você que eu ia explicar isso. Lá em Mateus 12, se não me engano, é versículo 29, se não me engano, está aqui, Jesus está falando sobre a blasfêmia do Espírito Santo, né? Estão acusando ele ali de expulsar demônios pelo poder de Beelzebu. Aí ele fala sobre entrar na casa do valente. E não dá para saquear os bens sem antes amarrar o valente. Diante dessa má interpretação, né? As pessoas estão falando, está amarrado, repreendendo a palavra que vem de Deus. Não dá para dizer está amarrado numa determinação de Deus. Não dá para dizer tomo posse numa determinação de Deus. A palavra que sai da boca de Deus, ela vai se cumprir, quer você queira ou não. No caso de Ezequias ainda, ele foi falar com Deus, está aqui uma estratégia. Se de repente alguém te deu uma palavra, e essa palavra talvez seja de Deus, uma palavra não muito boa, não diga só misericórdia, está amarrado em nome de Jesus. Vá orar, Ezequias fez isso. Ezequias virou o rosto para a parede e falou, Senhor, eu andei sempre diante do Senhor. E Deus deu mais 15 anos para ele ali, né? Então, nesta pequena aula, eu quero te ensinar essas duas questões para você discernir. A palavra que você está recebendo. Se Deus falou, eu vou te abençoar, adianta você tomar posse ou não? Ele falou que vai te abençoar. Eu vou fazer isso na tua vida, eu estou te dando agora uma chave de ouro, né? Como dizem os pregadores da teologia da prosperidade. Se Deus falou que vai fazer isso, ele vai fazer, independente se você tomou posse e disse, não, eu vou viver isso aqui. Ou você, não, está amarrado. A palavra que sair da boca de Deus não voltará vazia, mas cumprirá aquilo que lhe apraz e prosperará naquilo que ele a designou. Tá bom? Espero que esse conteúdo tenha sido relevante para você. Talvez tenha recebido palavras aí, todos os cultos que você vai na sua igreja, assiste pregações pela internet, está recebendo palavras de Deus, está com medo. Discirna se é uma direção ou uma determinação. Se é uma direção, pense se você vai obedecer realmente porque é Deus que está mandando ou não, não foi Deus que mandou. E se é uma determinação, só peça a misericórdia se for uma palavra ruim, ou peça graça e agradeça a Deus se for uma palavra boa. Tá bom? Deus abençoe, compartilhe esse vídeo com mais pessoas, assim mais pessoas serão edificadas também com essa palavra. Se você gostou, deixa um like pra gente, se inscreve no canal. Se você ainda não é inscrito, você é sempre muito bem-vindo aqui no Teologar. Que Deus abençoe você e a sua casa, e se você quer estudar, Teologar.